assim, eu vou trazer essa perspectiva do Programa de Atenção Domiciliar no Estado. Como o doutor Itamar gentilmente me apresentou, eu sou nutricionista da Secretaria de Estado da Saúde, eu estou lotada na Géporas, que é a gerência das políticas e das redes de atenção à saúde dentro da Secretaria de Estado da Saúde, e sou referência técnica estadual desse programa, sou também a referência de cuidados paliativos, que são também áreas que se integram bastante, e vamos começar um pouquinho a falar sobre isso, então. Então, eu vou trazer alguns dados, vou falar um pouquinho, assim, das portarias, e vou trazer uns dados do que a gente tem hoje no Estado e as nossas perspectivas. Bom, eu vou começar falando assim, que o ponto mais importante da rede de atenção à saúde em 10 anos será a casa das pessoas. E, na verdade, quem disse isso não fui eu, foi o Eugênio Vilaça Mendes, que é um dos maiores sanitaristas que a gente tem no Brasil. Ano passado, a gente teve uma conversa muito importante, ele esteve em Vitória, e aí dentro de um seminário ele falou sobre isso, e a gente que trabalha com atenção domiciliar percebeu assim, está chegando essa hora onde a atenção domiciliar, onde a casa das pessoas vai ser o ponto mais importante. Então, a gente precisa se preparar para isso. E aí, então, o que é essa atenção domiciliar, né? É essa modalidade de atenção à saúde que está dentro das redes, precisa estar integrado, não é algo separado, não é algo particularmente isolado, precisa estar integrado às redes e que é caracterizada por um conjunto de ações de prevenção, de tratamento, de reabilitação, de cuidados paliativos também, de promoção à saúde, que vão ser prestadas dentro do domicílio da pessoa. Aqui, dentro dessas portarias que a doutora Mariana citou, eu trouxe 3 dessas 5 portarias, e aí as 2 últimas foram as 2 atualizações que a gente teve do final do ano para esse ano. E aí, o que esse serviço de atenção domiciliar tem como objetivo? Redução da demanda por atendimento hospitalar, redução do período de permanência dos usuários que estão internados, obviamente, urbanização da atenção à saúde, ampliação da autonomia dos usuários, levar esses usuários para dentro da casa deles, perto da família, comendo a comida da família, perto dos filhos, dos netos, do cachorro, do gato, dormindo na própria cama, muitas vezes. E é claro também que, aí está por último, mas a gente não pode deixar de considerar, que é a otimização de recursos financeiros também que a gente tem dentro da rede de atenção à saúde. A gente lida muito com o giro de leitos, isso é uma questão importante e precisa vir à tona sempre. Então, quem é essa pessoa que tem essa indicação, né, para o programa Melhor em Casa, para o programa de atenção domiciliar? Como a doutora Mariana falou, esse paciente precisa estar em estabilidade clínica, essa é uma condição. Então, se ele não está estável clinicamente, ele não vai ser deshospitalizado. Mas se ele está estável clinicamente, ele necessita ainda dessa atenção à saúde, nessa situação de restrição ao leito ou ao lar, que pode ser de maneira temporária ou definitiva, e aí, nesse caso, a atenção domiciliar vai ser considerada a oferta mais oportuna para ele naquele momento. E aí, como a gente falou anteriormente, tendo em vista essa ampliação da autonomia do usuário também, da própria família, do cuidador. Então, também está dentro do escopo de atuação do programa esse treinamento, esse apoio que se dá à família ao cuidador para que eles assumam parte desses cuidados e sempre assim, enquanto esse paciente está nas equipes, com o olhar atento da equipe do acompanhamento, mas que as famílias e os cuidadores também possam entender como são feitos esses cuidados e dar continuidade. E aí a doutora Mariana falou, né, um pouquinho sobre qual é esse perfil. Então, a gente tem essa divisão entre a D1, a D2 e a D3, e aí depende da complexidade desse caso. Então, o AD1 ele é de responsabilidade, normalmente, das equipes de atenção básica, porque são cuidados de menor frequência, que têm menor necessidade de intervenção multiprofissional, e tem uma estabilidade ali maior, e tem esses cuidados são mais satisfatórios pelos cuidadores. E quando a gente fala de AD2 e de AD3, a gente está fazendo o quê? Aumentando a complexidade desses casos. E quando a gente aumenta a complexidade desses casos, a gente, então, identifica que essas equipes, que são as EMADs ou as EMAPs, e também a EMAP-R, que é nova agora, eu vou citar ela também, possam dar conta desse cuidado que é mais complexo. E aí eu coloquei aqui uma chamada, que eu vou falar um pouquinho do instrumento de elegibilidade, que foi bastante importante para as equipes,
para a gente direcionar bastante como que seria essa indicação, quando que o paciente é AD1, AD2 ou AD3. Mas a gente falou do paciente que é elegível, mas quando ele não é elegível, né, para esse cuidado? Então, assim, se um paciente ele precisa de uma monitorização contínua, de uma necessidade de assistência contínua de enfermagem no modelo de home care, ele não é um paciente que vai se enquadrar dentro desse programa. Porque, apesar da gente ter esse cuidado ali estabelecido de segunda a segunda, 12 horas por dia, não é um acompanhamento que está ali o dia inteiro, né? Essas equipes, elas rodam pelas casas desses pacientes. Se é um paciente também que tem uma necessidade propedêutica complementar, uma grande demanda para a realização de vários procedimentos diagnósticos em sequência, ou uma necessidade de urgência, ou um tratamento cirúrgico em caráter de urgência, ou, por exemplo, necessidade de ventilação mecânica invasiva, se a equipe não está apta para realizar esse procedimento. Mas isso é só um adendo, só uma observação se a equipe não estiver apta, porque sim, esses pacientes que estão em uso de ventilação mecânica invasiva podem ser pacientes que o programa pode acompanhar. E aí, assim, esses são os valores que foram atualizados, né, nas últimas portarias. E aí, a EMAD tipo 1 e tipo 2, o Ministério passa o financiamento, né, diretamente para os municípios que solicitam a habilitação. R$65 mil EMAD tipo 1, R$44.200 EMAD tipo 2, R$7.800 a EMAP, que é a equipe de apoio. E aí vem essa nova proposta que é a EMAP-R, que é a equipe de reabilitação, também no valor de R$7.800, que são para esses municípios com menos de 20 mil habitantes, e também tem um repasse do Ministério da Saúde, valor de R$15 mil para um incentivo de telesaúde, que pode ser feito também dentro do programa Melhor em Casa. E aí vamos falar um pouquinho assim dos benefícios gerais, né, e como que a gente constrói toda essa rede. Bom, o primeiro que a gente tem que falar, e eu citei rapidamente, é o paciente no conforto do lar. Quando a gente fica fora da nossa casa, da nossa cama, da nossa família por um curto tempo, isso já parece ser algo muito extenso, né? Parece algo que nos atinge de uma forma muito importante. E quando você está num grau de vulnerabilidade clínica ou que envolvem outras questões relacionadas ao tratamento, isso pode ser ainda mais difícil. Então, o objetivo e o principal benefício é trazer esse paciente para o conforto do lar dele, onde ele vai estar perto daquelas pessoas que ele convive, dentro da comunidade dele. Além disso, a gente não só traz ele para o lar, mas a gente garante assistência. Então, olha, você está sendo deshospitalizado, mas a gente tem uma garantia do seu cuidado. A gente favorece, como eu disse anteriormente, o giro de leitos, promove toda uma articulação em rede, faz uma deshospitalização segura, e para isso a gente tem uma equipe qualificada, que é uma equipe que trabalha às 12 horas por dia nessa modalidade de atenção domiciliar. E aí, para isso, como que a gente consegue fazer isso? Porque a gente entende que os hospitais por onde a gente, ou serviços de emergência, eu vou comentar sobre isso também, são estratégicos para que esses benefícios aconteçam. Então, para que a gente tenha o giro de leitos. Então, dentro dessa coordenação estadual do programa, a gente conversa bastante com os hospitais para também tentar entender quais são os desafios dessa deshospitalização ou da desupalização, mas para a gente caminhar nesse sentido. E aí eu trouxe, assim, só um exemplo para entender, não quero também trazer uma discussão muito clínica, né, para o grupo, mas só para a gente ter uma ideia, assim, por exemplo, uma situação de osteomielite, uma condição de osteomielite, ela pode chegar a uma necessidade de 3 a 6 meses de um tratamento com um antibiótico venoso. E se a gente não tem essa possibilidade desses pacientes estarem em casa e uma equipe que faça isso, esse leito pode estar sendo ocupado por pelo menos esses 3 meses. Claro, a gente também tem situações de infecção urinária que são 1 a 7 dias, mas 1 a 7 dias ocupando um leito hospitalar. Então, só alguns exemplos assim que a gente tem que poderiam estar ocupando um leito hospitalar e a gente consegue fazer o tratamento domiciliar e aí gira esse leito e libera para a rede. E aí, falando um pouquinho do instrumento de avaliação da elegibilidade, foi um instrumento muito importante que o Ministério fez para a gente, assim, enquanto Estado, foi
de fato um respiro, porque antes a gente conseguia trabalhar com essa identificação do paciente, se ele é AD1, AD2 ou AD3, de uma forma um pouco mais subjetiva. E aí vem essa nota técnica com esse instrumento para a gente pontuar, e a partir do momento que a gente pontua, a gente consegue direcionar mais. Então, ele tem o objetivo de direcionar o profissional durante essa avaliação. Todos os pacientes que são indicados para o programa, eles passam por uma avaliação, e aí vai ser feita essa eleição, qual modalidade que o paciente está. E aí, por que ele é um sistema muito interessante? Porque ele traz, obviamente, as indicações clínicas, né, ou os gatilhos, se é uma condição agudizada ali no momento, mas ele também traz outros pontos para a gente pensar, que é, por exemplo, o uso do sistema de saúde. Então, esse paciente é um paciente que usa muito a rede. Esse paciente, toda semana, por exemplo, ele está na UPA, ele está no PA, ele vai muito à unidade de saúde. Se ele é um paciente que usa muito a rede, ele tem uma vulnerabilidade maior e, portanto, ele pontua mais. Com relação à vulnerabilidade social, por exemplo, a gente faz até o cálculo de número de pessoas dentro daquela casa para esse cálculo. Tem suporte familiar? Como é a funcionalidade? Qual é o número de medicamentos que esse usuário toma? Então, tudo isso vai contribuindo para a gente chegar nessa pontuação. E aí, conforme esse quadro laranja que a gente tem aqui, se ele é até 9 pontos, ele normalmente é da equipe de atenção básica. Entre 10 a 15 pontos, ele é AD2 e, portanto, pode ser do melhor em casa. E AD3 é quando ele é maior ou igual a 16 pontos, são os casos mais complexos, que também são dessa equipe do melhor em casa. E aí, a gente também precisa lembrar que até antes de eu preencher esse instrumento aqui, eu vou olhar algumas coisas para saber se esse paciente vai ou não ser assistido. Então, por exemplo, moradia fora da área de abrangência. Aí eu estou lá no hospital e aí eu tenho um paciente que ele é do município onde eu não tenho melhor em casa. Então, a gente não consegue fazer o atendimento. Ou, por exemplo, se o paciente ou a família recusam esse nível de assistência. Se a gente não tem, por exemplo, a existência de uma rede elétrica estável segura, quando eu estou com um paciente que precisa utilizar algum dispositivo elétrico de suporte à vida. Em algumas situações, por exemplo, onde esse paciente mora numa localidade comprovadamente de alto risco de violência urbana, que impeça a segurança da equipe, e a gente não tem outra alternativa. E aí eu vou afirmar para vocês que a gente tenta de todas as formas alternativas, a gente faz contato com a equipe de atenção primária, vamos juntos, e aí, de uma forma geral, na maioria das vezes, a gente consegue articular essa alternativa para permanecer esse cuidado. É bastante raro não conseguir. Mas se em algum momento se oferecer algum tipo de dificuldade ou de insegurança para a equipe, seria um critério de elegibilidade. E quando eu não tiver um cuidador, por exemplo, no caso que seja um usuário que é dependente desse cuidado, tá? Porque, como eu falei anteriormente, essa equipe ela não fica o tempo todo na casa do paciente. Bom, e aí, assim, só para vocês terem uma ideia do nosso quadro de todas as articulações que a gente faz, aqui são a maioria dos hospitais que a gente está articulado, então, hospitais infantis, INSM, MABA, o CAM, o Jaime, o Dório Silva, o Hospital Materno Infantil da Serra, o Hospital Estadual Central, o Hospital Estadual de Vila Velha, o EAC, o Hospital Evangélico de Vila Velha, Santa Rita, HPM, o HRAS, Bezerra, o EUI. Então, a gente está numa rede bem grande, mas a gente também tem trabalhado a desupalização, né? Que é essa identificação do paciente que antes dele ser internado, ele já pode ser ali contemplado pelo programa quando ele está na UPA ou no PA. Então, falando um pouquinho aqui das equipes estaduais, eu vou daqui a pouco falar um pouquinho dessa diferença. Em Serra, Vitória e Viana, a gente está articulado com esses locais, e algo que é muito importante assim, para a gente também é estar articulado junto à GEAF, que é a Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica. Então, a gente tem uma articulação muito grande com a GEAF, porque todas as vezes que esse usuário tem alta desse serviço e ele precisa ter acesso a algum medicamento ou a dieta, por exemplo, que é de fornecimento estadual, a gente está bastante articulado, a gente não costuma ter nenhum tipo de problema, e aí ele já chega, a família, e já consegue acesso rapidamente a esses medicamentos ou a essa dieta. Bom, e aí eu falei que eu ia falar um pouquinho dessa diferença, né? O programa Melhor em Casa, pelo Ministério, ele é prioritariamente uma
uma habilitação para municípios, tá? Então, o município, dentro da gestão da sua própria rede, ele pode solicitar a habilitação e implementação dessas equipes. No nosso estado, a gente só tem 3 municípios que solicitaram essa habilitação. Então, a gente tem São Mateus, Vila Velha e Cariacica. E aí, esses 3 municípios, com as suas equipes, eles dão conta dos seus casos ali e vão dando conta dessa rede e dessa própria articulação. E a gente, enquanto Estado, ainda não tem acesso a esses dados específicos dessas equipes. Por quê? Como a doutora Mariana comentou, o Ministério está nesse processo de passar a habilitação e o monitoramento para os estados. Então, a partir de 2025, esse monitoramento e a habilitação passa a ser do Estado do Espírito Santo, da gente enquanto Secretaria de Estado da Saúde. Mas, até o momento, isso é feito pelo Ministério. Então, a gente dá o apoio total ao Ministério, a gente tem uma excelente comunicação com eles. Quando surgem nossas dúvidas também, enquanto Estado, a gente vai lá e pergunta, mas a gente ainda não consegue fazer a coordenação das equipes municipais habilitadas. Isso passa para a gente a partir de 2025. Mas aí, o que a gente tem? A gente tem, enquanto equipes estaduais, enquanto Secretaria de Estado da Saúde, 6 equipes em atuação, que são 2 equipes em Vitória, 2 equipes na Serra, uma equipe em Viana e uma equipe pediátrica que roda esses territórios. Então, aqui, primeiramente, as questões habilitadas municipais e aqui as equipes que são coordenadas pelo Estado. E aí, dentro dessas equipes coordenadas pelo Estado, eu vou trazer para vocês alguns dos nossos indicadores, para vocês conhecerem, assim, o que a gente está lidando, o que mais comparece, e depois eu falar um pouquinho dos nossos desafios. Então, de uma forma geral, assim, dessas equipes de Viana, Serra e Vitória, a gente tem 56% desses pacientes são do sexo masculino e 44% do feminino. A doutora Maria também já tinha adiantado que a maior parte dos usuários é AD2, né, que são aqueles usuários que ficam ali naquela complexidade intermediária, sendo o AD1 deveria estar sobre a responsabilidade e o cuidado ali da atenção primária, e o AD3, os pacientes mais complexos. Um dos nossos grandes desafios que a gente tem trabalhado para isso é aumentar cada vez mais o AD3, pegar pacientes cada vez mais complexos e conseguir articular com a atenção primária para que esse AD1 seja, de fato, cuidado pela equipe de atenção básica. Lembrando que o paciente ele não é do programa ou o paciente ele não é do hospital, o paciente ele é do território dele. Então, mesmo que as equipes do Melhor em Casa estejam acompanhando e atendendo, ele continua vinculado ao território dele e a gente tem feito esse movimento de integração também, mas esse é um dos nossos grandes desafios, que a gente está bem focado em aumentar esse AD3 e reduzir um pouco esse AD1. Quando a gente fala dessa classificação dos usuários por faixa etária, a gente tem também aqui no estado, a maior parte, mais de 50% acima de 60 anos, tá? Que é o que corresponde à maior parte, mas a gente tem também um número grande, vamos colocar ali até 20 anos, que seriam nossas crianças e adolescentes, principalmente por conta da equipe pediátrica, né? E o INSG, que se compromete bastante, a gente tem uma grande deshospitalização lá. E a gente também tem um número considerável de 30 a 59 anos, principalmente por conta do EUI, que é um hospital de um perfil mais agudo, né? Então, a gente está falando de um hospital de trauma, então a gente tem um grande número, assim, que contribui para a gente ter esse indicador forte aqui de 30 a 59 anos. E aí, um gráfico muito importante que a gente acompanha é com relação ao desfecho, porque depois que esse paciente entra no programa, qual é o caminho que ele vai, né? Para onde? O que acontece com ele? Então, a gente tem aí quase 66% de alta clínica, paciente que melhorou e saiu do programa. A gente tem 2,6% de recusa, ou o paciente ou a família não quiseram. 3,4% por mudança de endereço, porque ou ele foi para um município que não tem o programa, ou ele foi para um estado, um outro estado, e aí, de repente, nesse outro estado, ele pode estar com outra equipe de lá, mas não está com a gente. Como eu falei, é muito raro a gente ter questões relacionadas ao alto risco, a gente teve algumas situações, 0,3%. A gente tem aqui quase 8%, né, de óbito, e a gente faz o acompanhamento de pacientes em cuidados paliativos. E aí a gente tem 20% de internação.
reinternação, na verdade. O que parece muito, mas é um dado muito importante falar sobre isso, porque uma parte importante dessa reinternação são reinternações agendadas. O que isso quer dizer? O paciente estava internado e aí ele foi deshospitalizado, está em acompanhamento pela equipe, porque ele vai precisar fazer, por exemplo, um outro procedimento cirúrgico lá na frente, ou ter um outro tipo de cuidado lá na frente. Ao invés de ele ficar todo esse tempo no hospital esperando esse intervalo, a gente consegue deshospitalizar ele, e aí ele fica esse todo o tempo dentro de casa e depois ele reinterna. Então, não é um indicador ruim para a gente também, porque a gente sabe que grande parte dessas reinternações elas já estavam programadas, e é melhor a gente deshospitalizar temporariamente do que esse paciente ficar lá no hospital todo esse tempo. Eu gosto bastante quando a gente fala de CID, né, para classificar esses pacientes, eu gosto muito desse gráfico. E não é porque dá para ver muita coisa, porque não dá para ver absolutamente nada, mas é para a gente ter ideia da quantidade de CIDs, a quantidade de condições clínicas que a gente pode ter em atendimento dentro do Melhor em Casa. Porque é muito comum, eu vou falar um pouquinho dos CIDs mais frequentes, mas é muito comum a gente receber a pergunta assim, mas qual é o caso? Paciente assim, 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 ele é do Melhor em Casa? E às vezes a gente fala assim, olha, depende do CID, mas depende muito mais da condição clínica que ele está naquele momento. Então, por exemplo, 2 pacientes com um diagnóstico, por exemplo, de câncer, um pode estar dentro do programa, né, da atenção domiciliar, e o outro não. Um pode estar hospitalizado e o outro está no Melhor em Casa. Um pode estar com a equipe de atenção básica porque precisa de cuidados de menor complexidade e outro no Melhor em Casa. Então, os CIDs são muito variados. Então, eu gosto mais para a gente impactar e ver que é bastante diverso. Mas depois eu vou trazer para vocês as nossas classificações gerais, assim, o que a gente tem mais. E aí, por município, quando a gente fala dos 3 municípios da Serra, é onde a gente tem a maior parte, né, dos usuários, quase 53%, Vitória 35,5% e Viana quase 12%. E aí, quando a gente fala, né, desses CIDs mais prevalentes, o que a gente tem que nos gera também um alerta? A gente tem questões relacionadas, aqui não está necessariamente na ordem, tá? A gente tem algumas questões relacionadas ao trato urinário, aí, gente, o CID, ele é sempre, para quem não é da área da saúde, o CID é sempre um nome bem técnico, né? Então, outros transtornos do trato urinário, onde o médico coloca qual é o CID dele, que é o N39. Então, são condições relacionadas, por exemplo, à infecção urinária, que ficariam no hospital tomando antibiótico venoso por mais ou menos uns 7 dias. Bronquiolite aguda, que a gente tem principalmente naquela faixa etária de crianças, bebês e crianças, mas algumas coisas nos chamam bastante atenção, que são esses outros 3, que são gangrena não classificada em outra parte, úlcera de membros inferiores não classificada em outra parte, e diabetes mellitus com complicações circulatórias periféricas. Por que isso traz um alerta para a gente? Porque aqui a gente está falando, por exemplo, de situações de lesões que comparecem muito no programa. Então, lesões de difícil cicatrização, lesões muito extensas, lesões muitas vezes porque pode ter sido um trauma, mas muito relacionados também ao diabetes. Então, a gente também está falando, por exemplo, de pé diabético. Então, nos acende um alerta até para trabalhar com atenção primária, por que isso tem comparecido tanto, e a gente tem tentado fazer esse movimento. Bom, a nossa classificação de usuários deshospitalizados por hospital, como eu falei anteriormente, o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, até pelo perfil mais agudo, ele tem um grande potencial de deshospitalização. O INSG também, o Hospital Infantil, conseguem fazer um trabalho surreal de deshospitalização. A cultura da deshospitalização já está dentro do hospital, mas a gente tem outros destaques, como, por exemplo, o Dório Silva, o Jaime, a ZV, e aí depende muito do hospital. Tem hospital, por exemplo, o IA, que é um hospital que tem pacientes com perfil mais social, então é óbvio que ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade de deshospitalizar do que, por exemplo, e os pacientes são bastante crônicos lá, do que um hospital agudo. E aí, bom, tentando caminhar aí para o fim também, para a gente não se estender muito, esse é o nosso panorama atual do programa no estado. O Espírito Santo foi um dos últimos, assim, nós estamos ali no finalzinho da lista dos estados que habilitaram equipes de Melhor em Casa. Então, a gente está
muito atrás de outros estados ainda. A gente tem feito um movimento para essa melhora, mas a gente começou esse movimento tarde, vamos falar assim. E então esse é o nosso panorama atual, que eu falo que ele é desbotado, singelo, né? E essas são as nossas perspectivas. Esse levantamento foi feito também ano passado pela equipe lá da doutora Mariana, e a gente só plotou no mapa, que são algumas das possibilidades que a gente poderia ter de habilitação conforme os municípios junto ao Ministério. Então, a gente quer muito sair disso aqui para, pelo menos, caminhar um pouco mais para essa perspectiva enquanto Estado, e ser um destaque, que é o que a gente mais quer fazer. E aí, algo também que é muito legal que a gente consegue fazer com esses dados é identificar onde esses dados estão aparecendo, porque a gente precisa olhar também para essas condições. Então, para esses 3 municípios, por exemplo, quando a gente fala da Serra, a gente vê que a gente tem uma distribuição geográfica bem equilibrada. Então, de uma forma geral, em todos os bairros, a gente tem esses pontos que a gente pode marcar com atendimento aos pacientes. Quando a gente olha para Vitória, a gente consegue ver que a gente tem uma concentração de dados de casos, né, desses pacientes nos bairros de menor renda. Tem alguns bairros que a gente não tem nenhum paciente que foi atendido, que são os bairros, por exemplo, de maior renda. Então, ainda é um programa que ele vai sendo acionado mais para essa população de baixa renda. E ver isso é bastante importante. E aí, uma outra coisa que é muito interessante também para a gente olhar com relação a Viana, que é um município que tem área rural. Então, em Viana, por exemplo, a gente tem atendimentos de área rural, que a gente não consegue ter, por exemplo, em Vitória, na Serra, mas que aqui a gente consegue visualizar. Então, toda vez que a gente plota isso nos mapas, a gente dá uma olhada e tenta entender o que está acontecendo ali. E aí, para a gente falar dos desafios, assim, não tem como a gente não falar dessa cultura de deshospitalização. E aí, esse termo, né, desupalização, que é retirar o paciente da UPA e do PA. Porque, enquanto sociedade, a gente ainda tem um mau costume, um hábito de pensar que o hospital ele é o melhor lugar para o cuidado. E não quer dizer que ele não seja, mas nem sempre ele será, vai depender do caso. Então, a gente precisa fortalecer essa cultura da deshospitalização e da desupalização enquanto sociedade, nos nossos serviços. A gente precisa avançar aqui no Estado na complexidade do perfil dos usuários atendidos, a gente precisa atender mais a D3. Avançar na interface dos cuidados paliativos é uma necessidade. Articular com toda a rede de atenção à saúde, compartilhando esse cuidado. Então, como eu falei, o paciente ele é do território, ele não é do melhor em casa. Então, como que a equipe atende, mas ao mesmo tempo ele continua sendo referenciado ali para aquela equipe de estratégia de saúde da família, que também tem acesso aos dados e faz o acompanhamento. A gente precisa de uma intersetorialidade real e integrada, que é a atuação da equipe em rede, fluxo e retaguardas bem pactuados, efetivos, para onde esse paciente vai, como que ele se comporta ali dentro da rede. E um dos maiores desafios, que também já foi adiantado pelo Ministério, é a ausência de sistema de informação para monitoramento. Hoje em dia a gente não tem isso de uma forma tão avançada e a gente precisa avançar. E aí eu não poderia deixar de falar também, a gente precisa, claro, lembrar dos determinantes sociais de saúde e lembrar sempre de acesso. Quando a gente está falando de condições de saúde, a gente não está falando só de questões clínicas, mas a gente precisa olhar para todo esse gráfico aqui, que envolve, né, tanto as questões relacionadas à alimentação, à habitação, educação, produção de alimentos, condições socioeconômicas, idade, sexo, fatores hereditários, é óbvio, mas todo esse ciclo precisa estar sendo compreendido quando a gente fala dos determinantes sociais de saúde e de acesso. E aí, dentre os avanços, a gente tem a Política Nacional de Cuidados Paliativos, que foi lançada pelo Ministério esse ano, e a Política Estadual a gente também já encaminhou para publicação, e a gente vai fazer bastante essa interface com o Melhor em Casa. E lembrar, assim, que no final somos todos uma engrenagem, né? A gente não consegue avançar se a gente não estiver muito contemplado junto, assim, nas mesmas ideias. E, como eu falei, saúde não é só saúde é também olhar para os direitos, olhar para aquilo que aquele paciente precisa enquanto ser social também.
E tudo isso só funciona se a gente girar essa engrenagem toda junto.